Boa tarde a todos. A ideia é a gente tirar algumas dúvidas que surgiram lá do texto 2. O grande problema desse texto 2 é continuar o que a gente começou, né? Nós começamos no primeiro texto, todos que acompanharam até o vídeo devem lembrar que o problema do conceito de razão foi o primeiro vídeo, e a gente aproveitou para ilustrar o viés da filosofia. O termo razão ele se mostra importante para nós, para o nosso estudo, porque a gente continua uma tradição teórica de afirmar que o real nada mais é, aquilo que a gente chama de real, é a expressão do indivíduo que conhece alguma coisa. Então, se o real é a expressão do indivíduo que conhece alguma coisa, igual a gente ilustrou com o mito da caverna, né, tentando indicar que a experiência sensível ela pode não esgotar a apreensão da realidade. Então, a ideia de razão aparece aí como uma percepção, como uma descoberta de que os sentidos podem nos enganar. Nos enganar, vocês estão entendendo, né? O que a gente enxerga, o que a gente escuta, está filtrado pela minha acuidade visual ou auditiva, né? Só para exemplificar, eu uso óculos. Então, o que eu estava enxergando sem óculos não é exatamente o que eu enxergo com óculos. Aonde está o real? Na primeira ou na segunda situação? A filosofia vai duvidar das duas situações, com ou sem óculos, isso é posto em dúvida. Agora, algo está sendo apreendido, algo está sendo descoberto. É isso que a gente tem que refletir. Então, os indivíduos, eles lidam com a realidade em termos da razão, mas essa realidade é sempre posta em xeque. Aí vem o texto 2, que no nosso curso é um curso de Direito, não é um curso de Filosofia. Então, no texto 2, a gente começa a falar do objeto jurídico, do texto jurídico, o direito como objeto de estudo. Essa é a nossa segunda aula. E aproveitamos essa oportunidade para apresentar um conceito de sociologia. Até muitos estudantes disseram que estão tendo dificuldade. Eu acredito que é pela linguagem e também porque, quando a gente apresenta esses conceitos, nós fazemos uso de um autor chamado Habermas, que ele por si só já é muito difícil. Até à vista das dificuldades que todos têm encaminhado, eu vou reescrever aquele trecho do conceito que pega a contribuição do Max Weber e do Habermas, na tentativa de facilitar para vocês. Então, é muito importante que vocês sigam mandando as dúvidas, sigam mandando os textos que têm mandado, as respostas, para que eu também possa fazer esse controle e melhorar a explicação. Eu agradeço a todos que estão mandando. Quanto àqueles que estão preocupados com prazo ou nota, nem está valendo nota, nem tem um prazo. É uma atividade livre que a gente está fazendo para seguirmos construindo um pensamento junto. Até alguns estudantes, provavelmente, só das turmas da UEL são 120 alunos matriculados, né?
nem todos estão conseguindo acompanhar esse trabalho remoto que a gente está fazendo. Então, eu suponho que muitos devem estar angustiados sobre se esse trabalho online prejudica aqueles que não conseguiram acessar as aulas ou mesmo que não estão conseguindo acompanhar as atividades. Eu tenho a dizer para esses colegas, retransmitam para esses colegas, que ninguém vai ser prejudicado. A ideia é trazer algo a mais, né? Nós estamos aprendendo a trabalhar numa plataforma diferente. Suponho que todos devam considerar que o futuro do trabalho provavelmente passa pelo uso dessas mídias. E é isso, vamos seguir junto. Então, das dúvidas que chegaram para mim, eu vou encaminhar um gabarito, uma rubrica de resposta por e-mail, mas eu posso adiantar que o grande problema, então, é o conceito da sociologia. A gente coloca um caso prático para ilustrar os distintos olhares, né? Então, segundo Weber, a universidade ela desenvolveria pelo menos dois grandes caminhos. Um caminho é o caminho de entender os acontecimentos num contexto cultural perante o qual ele está inserido, que é isso que é a sociologia. A sociologia conhece as coisas de modo cultural. E o que é modo cultural? De modo bem simples, a cultura é aquilo que a gente compartilha com o grupo, é o que a gente aprende com os nossos pais, é o que a gente divide com os nossos vizinhos, é a igreja que você frequenta. Esse é o contexto da cultura. E esse contexto tem muita informação, muita informação. Não, ninguém está adstrito a essa informação cultural. Nós podemos ir além dessa informação, mas não dá para ignorar que esse dado cultural exista. Então, o Weber, o sociólogo que a gente cita no texto, ele relaciona que a universidade ela tem uma vocação, a vocação de entender as coisas nesse contexto cultural. No meu texto, eu estou chamando isso de perspectiva interna, que é também a perspectiva do próprio Jürgen Habermas, o autor que ilustra essa reflexão. Agora, existe também uma perspectiva externa. Segundo Habermas, a perspectiva externa do Weber é aquele conhecimento técnico, é o do direito que existe por si. Então, isso é externo à pessoa. A universidade ela foca nesse dado técnico e, por vezes, esquece do dado cultural. A crítica que o Habermas coloca para o Weber isso é uma interpretação, mas a crítica embora o Weber identifique essas duas realidades, a cultural e a técnica jurídica, aparentemente, o profissional do direito é preparado ou mesmo acaba valorizando o dado técnico em detrimento ao dado cultural. Então, essa é a crítica que o Habermas faz. E não é só ele, né? Se pegar autores jurídicos, o Miguel Reale Pais, vocês certamente já ouviram falar do filho, né, que foi ministro no governo Fernando Henrique, é professor na USP, né, Miguel Reale Júnior. O Miguel Reale Pais, que também foi um proeminente ator do cenário político, né, trabalhou no governo Getúlio Vargas e foi reitor da USP e tal. O Miguel Reale Pais, lendo o Max Weber, ele formulou no Brasil a teoria tridimensional do direito,
com a qual pretendia resgatar o elemento sociocultural da própria técnica jurídica. Então, a técnica jurídica, que em Weber valoriza as normas objetivas, tal como a política as define, né, concretamente. Se quiser deixar isso mais simples, pensa assim: nós podemos conhecer a lei pelo que está escrito na lei, mas a gente também pode conhecer a lei pela sua manifestação em algum grupo identificado. Então, conhecer a lei da vida, a lei no grupo, é aquilo que o Weber chama de sociologia e que o próprio Miguel Reale, quando formula a sua teoria do direito, quer resgatar. Agora, o exercício que a gente coloca, então, ao final do ponto 2. O exercício está lá, você tem um contrato que pode ser aplicado pelo contrato, pelo que está escrito nele, ou você pode entender o contrato em consideração ao significado social desse contrato. Não é algo fácil de fazer. Alguns dirão que são situações inconciliáveis. Eu, particularmente, não vejo como inconciliável o dado técnico formal com o dado sociocultural, mas sei que alguns estudiosos não conciliam a cultura, a vivência com a técnica. Agora mesmo, né? Agora mesmo, a gente sabe que todos nós estamos muito ansiosos com a situação da quarentena. Note que as reações são as mais díspares, né? Há aqueles que tentam manter a vida, não enxergam nessa determinação da quarentena algo que deva mudar a sua postura perante as coisas, e outros que no período de quarentena se desesperam como se as suas obrigações, o seu ritmo de vida ficasse na dependência de alguma orientação do Estado. Percebe? As reações não são homogêneas. Cada um se coloca de uma maneira própria. O que a universidade se propõe não é tutelar as escolhas, mas tenta registrar, entender e até mesmo, por que não, dentro desse registro e entendimento, ser um instrumento para que as pessoas façam melhores escolhas. Então, o Weber, quando ele escreveu que existe um conhecimento que é cultural e existe um conhecimento que é técnico, científico, não vejo aí uma tentativa de, usando as palavras que eu escutei de um professor que me deu aula, o professor Gilvan Hansen, não quer colonizar a cultura, dizer assim, a cultura tem que ser como a ciência determina. Pelo contrário, ele está valorizando que existe um conhecimento cultural e existe um conhecimento científico. O desafio nosso deve ser o quê? Né? Se faça essa pergunta. Se existe um conhecimento cultural que é relevante e existe um conhecimento que é técnico-científico, que é relevante também, o que fazer quando eu percebo isso? Né? Monteiro Lobato, o famoso autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de uma maneira muito simples, ele buscou, pelo menos é uma leitura que muitos têm, lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, as pessoas simples do campo,
Elas tinham uma inteligência muito valorizada na obra do Monteiro Lobato, mas ao mesmo ele chegava até a ter um certo desdém pelo conhecimento da academia, né? O Visconde de Sabugosa parecia erudito, mas uma erudição vazia. Bom, é uma maneira de tentar reagir ao excesso de confiança do conhecimento técnico erudito. Por que não? Cada um deve conhecer pessoas que são vencedoras na vida, pessoas que, em qualquer critério que você escolher, são bem-sucedidas e que talvez lhes falte a erudição técnico-científica. Agora, não entenda aí que eu estou menosprezando o conhecimento técnico-científico. O que a gente está valorizando é um conhecimento sociocultural que, às vezes, não é valorizado. Particularmente, como eu disse no começo, eu não vejo como ideias inconciliáveis. Pelo contrário, grandes avanços da própria universidade, acho que o maior avanço, uma coisa que mereceria um prêmio Nobel, que foi criado na nossa região, aqui em Rolândia, o plantio direto. Como é que a universidade chegou a esse conceito? Um agricultor levando adiante a sabedoria que ele já tinha por ser de uma família de agricultores. Então, a família migrou da Alemanha para cá, para o norte do Paraná. Rolândia é uma cidade aqui do norte do Paraná. O que ele fez? Percebendo a realidade climática de Rolândia, distinta da Europa, ele adaptou técnicas usadas na Alemanha para o nosso clima. Resultado: o plantio direto, para quem não sabe o que é, foi o que tornou possível, em algumas áreas, até 3 safras, onde antes a gente tinha uma grande colheita anual. Pensa o significado social disso. Bom, o Brasil, que quando eu era criança, comemorava produzir 50 milhões de toneladas de grãos, esse ano, que não foi um ano tão bom, passou de 200 milhões de toneladas. De onde vem esse aumento na produção? Na melhoria da técnica. E o plantio direto, você veja, um conhecimento que a universidade foi buscar e lapidar daquilo que existia já no campo. Para nós, a gente nem valoriza esse tipo de informação. Mas a verdade é que um conhecimento sociocultural inspirou o conhecimento técnico da universidade e hoje temos, então, um aumento expressivo na produção de alimentos e algo que cultura e universidade caminham juntos. Então, no meu ponto de vista particular, não vejo isso como inconciliável. O Weber, até na leitura que eu faço dele, eu acredito que ele também não via esses conhecimentos como inconciliáveis. Ele simplesmente destacava. Como todo bom sujeito de universidade, a gente desenvolve um olhar para ver o que está acontecendo e interpretar o que está acontecendo. Então, ele disse, existe um conhecimento cultural e existe um conhecimento que é técnico. Na nossa segunda aula de direito, então, é isso que a gente quer destacar. Né? A técnica jurídica é importante, o conhecimento sociocultural é importante. A nossa terceira grande discussão, ela já trará o dado da economia e da política para o direito. Então, a sequência é assim. Quem já pegou o terceiro texto, viu. Primeiro texto, conceito de filosofia.
Segundo texto, o conceito de sociologia. Terceiro texto, política e economia. Essa é a nossa sequência. Seguindo o nosso cronograma, então, eu pretendo que na próxima terça-feira, às 16 horas, às 4 horas da tarde, nós devemos ter mais um momento desse, agora já discutindo o texto 3. Eu agradeço a todos que tiveram a gentileza de vir nos acompanhar nesse momento. Encaminhe suas dúvidas, sugestões, críticas. E esse material que a gente está produzindo agora vai ficar disponível lá no canal do YouTube. Entre no canal, se inscreva, acione lá as notificações para te avisar quando tiver visto texto novo, vídeo novo. E passe para os colegas, porque é importante a gente conseguir debater na maior amplitude possível. Eu estou agendando para essa sexta-feira, um colega professor me mandou uma provocação. Eu vou tentar gravar com ele, é o professor Walter Bittar, um excelente advogado, um professor dos melhores que eu vi atuando. E aí eu respondi ao Bittar que eu queria conversar com ele ao vivo, na rede, e ele falou que tinha interesse em fazer essa conversa. Então vamos ver se até amanhã a gente agiliza isso, e aí eu compartilho com vocês, deixo lá no canal, tá? Do YouTube. Obrigado, então. Até a próxima. Se cuidem.